um momento na vida de toda pessoa madura em que ela percebe algo profundamente revelador. Quanto mais ela conta o que acontece com ela, menos poder ela retém sobre isso. É um paradoxo que Carl Jung entendeu com uma clareza que poucos alcançaram. Ele observou que os seres humanos modernos desenvolveram uma compulsão quase patológica de verbalizar cada experiência, cada sentimento, cada processo interno, acreditando que dessa forma encontrariam compreensão, alívio ou validação. Mas o que realmente acontece é o contrário. Toda vez que você entrega indiscriminadamente os detalhes íntimos do seu mundo interior, você está diluindo a essência da sua experiência e, ainda mais grave, entregando o seu poder pessoal para aqueles que muitas vezes não têm a capacidade ou a intenção de honrar o que você compartilhou. Jung descobriu que existe uma correlação direta entre a tendência de contar tudo e a crescente sensação de vazio interior. Não é por acaso que as pessoas que mais falam sobre seus processos são muitas vezes as que menos avançam neles. Isso porque o ato de verbalizar prematuramente uma experiência a tira do reino do sagrado e a coloca no território do comum, onde fica exposta a interpretações, julgamentos e manipulações que contaminam o processo natural de transformação. Quando você permanece em silêncio sobre seus processos mais profundos, algo extraordinário começa a acontecer. Essa energia que antes estava dispersa em palavras está concentrada em ação. Essa força que foi perdida em busca de compreensão externa é direcionada para a compreensão interna. E esse poder que você deu aos outros que esperam validação volta para você multiplicado, porque você aprendeu a se validar a partir de sua própria experiência. A sociedade de hoje nos condicionou a acreditar que compartilhar é sinônimo de cura, que transparência total é sinônimo de autenticidade e que calar é sinônimo de repressão ou frieza emocional. Mas essas crenças, embora bem intencionadas, revelam uma compreensão superficial de como a psique humana realmente funciona. Jung sabia que a verdadeira cura ocorre nos espaços íntimos da alma, onde as vozes externas não chegam, onde não há pressão para explicar ou justificar, onde você pode simplesmente estar com o que você é e o que sente sem traduzi-lo para mais ninguém. O problema não é sentir intensamente ou viver processos complexos. O problema é a crença de que esses processos precisam ser constantemente verbalizados para serem válidos. Essa crença nos mantém em um ciclo vicioso, onde procuramos fora o que só podemos encontrar dentro, onde pedimos compreensão àqueles que não viveram nossas experiências, onde esperamos que os outros nos deem as respostas que só nós podemos descobrir. Cada palavra que você pronuncia sobre sua vida interior tem um custo energético. Não é visível, mas é real. Quando você fala sobre sua dor sem processá-la internamente, você a reativa. Quando você compartilha seus sonhos antes que eles se enraizem em sua alma, você os expõe a dúvidas que podem murchar. Quando você conta seus planos antes que eles sejam fortes o suficiente, você os submete a energias que podem enfraquecê-los. Não se trata de viver em sigilo absoluto, mas de desenvolver a sabedoria para discernir o que precisa ser compartilhado, quando, com quem e com que propósito. A diferença entre falar com sabedoria e falar por compulsão é a diferença entre alguém que integrou sua experiência e alguém que ainda está lutando para entendê-la. O primeiro compartilha da plenitude, o segundo da falta. O primeiro oferece algo que ele já possui, o segundo busca receber algo que não encontrou em si mesmo. Jung observou que as pessoas mais fortes e centradas não são aquelas que mais falam sobre seus processos, mas aquelas que os vivem mais profundamente. Essas pessoas aprenderam que seu valor não depende da compreensão dos outros, que seu processo não precisa ser validado externamente para ser real, e que seu crescimento não exige que as testemunhas sejam autênticas.
Eles habitam suas experiências com tanta intensidade e presença que não sentem a necessidade de traduzi-las constantemente para os outros. Isso não significa se tornar uma pessoa fechada ou inacessível. Significa desenvolver a capacidade de ser inteiro em si mesmo, de encontrar em sua própria companhia o refúgio e a compreensão que você antes buscava desesperadamente nos outros. Significa aprender a valorizar sua própria opinião sobre sua vida mais do que a opinião daqueles que a observam de fora. Significa reconhecer que seu mundo interior é um território sagrado que nem todos merecem visitar. Quando você para de contar tudo o que acontece com você, começa a vivê-lo mais intensamente. A energia que antes estava dispersa nas explicações está concentrada na experiência. A atenção que você costumava direcionar para fora em busca de respostas é direcionada para dentro na busca de sabedoria. E o poder que você deu aos outros que esperavam por validação volta para você como confiança em sua própria capacidade de navegar na vida. O silêncio consciente não é repressão, é incubação. Assim como uma semente precisa da escuridão da terra para germinar, seu crescimento pessoal precisa da privacidade de seu mundo interior para amadurecer. Quando você expõe prematuramente o que está crescendo em você, você interrompe esse processo natural de transformação e o sujeita a influências que podem distorcê-lo ou enfraquecê-lo. As pessoas que aprenderam a habitar o silêncio com dignidade desenvolvem uma presença que é sentida, mas não explicada. Eles têm uma profundidade que atrai, mas não implora. Eles têm uma força que é percebida, mas não divulgada. Esta é a diferença entre o poder autêntico e o poder aparente. O primeiro é cultivado no ocultismo e se manifesta naturalmente. O último é proclamado em público, mas carece de substância. Jung também entendeu que vivemos em uma cultura que teme o silêncio porque lembra as pessoas de tudo o que evitaram enfrentar em si mesmas. É por isso que, quando você escolhe conscientemente ficar em silêncio, pode encontrar resistência, questionamento ou até mesmo críticas daqueles que não entendem seu novo modo de vida. Mas essa resistência externa é simplesmente um reflexo do desconforto que seu silêncio gera naqueles que não podem tolerar o seu. Não troque sua nova sabedoria pelo conforto dos outros. Não volte ao velho hábito de contar tudo só porque os outros estão desconfortáveis com sua nova maneira de ser. Seu processo de amadurecimento não precisa ser compreendido por ninguém além de você. E quando você aprende a manter sua verdade sem precisar explicá-la constantemente, você desenvolve uma independência emocional que se torna a base de todos os seus relacionamentos futuros. O paradoxo do crescimento pessoal é que quanto mais você se fortalece internamente, menos precisa demonstrar externamente essa força. Quanto mais você entende sua própria experiência, menos precisa que os outros a entendam. Quanto mais você se valoriza, menos depende da avaliação dos outros. Este é o verdadeiro poder. A capacidade de ser inteiro em si mesmo, de encontrar em seu próprio mundo interior tudo o que você precisa para viver plena e propositalmente. Quando você chegar a esse ponto de maturidade emocional em que não sente mais a compulsão de contar tudo o que acontece com você, terá alcançado uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de viver sua vida sem ter que justificá-la, de sentir suas emoções sem ter que explicá-las, de tomar suas decisões sem ter que defendê-las perante tribunais que nunca tiveram o direito de julgá-lo. Jung nos ensinou que o caminho para a individuação, para se tornar quem você realmente é um caminho que é percorrido em silêncio. Não porque seja um caminho solitário, mas porque é um caminho íntimo. Não porque você tem que se esconder do mundo, mas porque você tem que se encontrar. E esse encontro, essa reconciliação consigo mesmo, essa integração de todas as partes do seu ser, só pode acontecer no espaço sagrado do seu silêncio consciente.
O dia em que você não precisar mais contar ao seu processo para sentir que ele é válido, será o dia em que você terá atingido uma maturidade emocional que lhe permitirá viver a partir do seu centro, sem a necessidade de aprovação externa, sem medo do julgamento de outras pessoas, sem a compulsão de se explicar constantemente. Naquele dia, sua vida começará a falar por si mesma, e sua presença será mais eloquente do que quaisquer palavras que você poderia ter pronunciado. Este é o presente que o silêncio consciente lhe oferece. A oportunidade de se conhecer tão profundamente, de se valorizar tão completamente, de se entender tão claramente, que você não precisa mais de ninguém para fazê-lo. E a partir dessa plenitude interior, você será capaz de se relacionar com o mundo não por falta, mas por abundância. Não pedindo compreensão, mas oferecendo-a. Não buscando validação, mas sendo a fonte de sua própria aprovação. A verdadeira transformação acontece no silêncio, na intimidade de sua alma, onde as vozes do mundo não chegam, mas a voz de sua verdade mais profunda. É aí que você se torna quem você realmente é. É aí que você encontra a paz que não depende de nada externo. É aí que você descobre o poder que sempre foi seu, mas que você estava dando aos outros, esperando que eles o devolvessem a você, multiplicado. Jung sabia que o ser humano que aprende a calar com sabedoria nunca mais implora por compreensão, porque encontrou em si mesmo a fonte inesgotável de tudo o que precisa para viver uma vida plena, autêntica e livre. Há um fenômeno fascinante que Jung observou em suas décadas de trabalho clínico. As pessoas que mais falam sobre mudança são as que menos mudam, enquanto aquelas que permanecem em silêncio sobre seus processos de transformação são as que experimentam as mudanças mais profundas e duradouras. Isso não é uma coincidência, mas uma lei psicológica fundamental que opera no inconsciente humano. Quando você verbaliza constantemente suas intenções de mudança, sua mente inconsciente interpreta essa verbalização como se você já tivesse atingido parcialmente o objetivo. É como se o ato de contar lhe desse uma satisfação temporária que reduz a tensão interna necessária para uma ação real. É por isso que existem pessoas que podem falar por anos sobre o que vão fazer sem nunca realmente fazê-lo. Eles encontraram nas palavras um substituto conveniente, mas ineficaz, para a transformação genuína. O silêncio consciente, por outro lado, mantém viva a atenção criativa que impulsiona a mudança real. Quando você não dissipa sua energia em explicações, toda essa força está concentrada em ação. Quando você não está procurando validação externa para seus processos, você desenvolve uma validação interna que é infinitamente mais poderosa e sustentável. Jung também descobriu que há uma diferença fundamental entre o sigilo neurótico e o silêncio consciente. O sigilo neurótico nasce do medo, da vergonha ou da culpa e é mantido porque a pessoa teme as consequências de revelar certas informações. Esse tipo de segredo é tóxico porque cria divisão interna e consome energia vital para se manter escondido. O silêncio consciente, por outro lado, nasce da sabedoria, do discernimento e do respeito pelo próprio processo. Não é mantido por medo, mas por amor próprio. Não é repressão, mas proteção. Não é divisão interna, mas integração profunda. Aqueles que praticam o silêncio consciente não se escondem por vergonha, mas preservam por reverência a sacralidade de sua experiência. Essa distinção é crucial, porque muitas pessoas evitam o silêncio consciente pensando que é o mesmo que reprimir ou esconder. Mas são dinâmicas completamente opostas. A repressão enfraquece. O silêncio consciente se fortalece. A repressão se fragmenta. O silêncio consciente se integra. A repressão gera sintomas. O silêncio consciente gera sabedoria. No mundo moderno, especialmente com a proliferação das mídias sociais,
Perdemos quase completamente a capacidade de viver experiências sem documentá-las, de sentir emoções sem publicá-las, de atingir metas sem anunciá-las. Cada momento significativo deve ser compartilhado, cada sentimento deve ser expresso, cada pensamento deve ser verbalizado. Mas essa compulsão por transparência total criou uma geração de pessoas que vivem mais para o público externo do que para si mesmas. Jung previu esse fenômeno quando observou que a modernidade traria consigo uma perda progressiva de intimidade interior. Ele viu que o ser humano se afastaria cada vez mais de seu centro para viver na periferia de si mesmo, naquela área onde tudo é feito pensando em como ele será percebido pelos outros. E quando você vive na periferia de si mesmo, você perde o contato com sua sabedoria instintiva, com sua bússola interior, com aquela voz que só se ouve em silêncio. O retorno ao silêncio consciente é, portanto, um retorno ao seu centro. É um ato de rebelião espiritual contra uma cultura que constantemente o pressiona a se expor, a se explicar, a se justificar. É uma declaração de independência da tirania da opinião de outras pessoas. É um gesto de amor próprio tão profundo que você prefere ser mal interpretado pelos outros do que trair a si mesmo. Mas o silêncio consciente não é apenas uma estratégia psicológica, é também uma prática espiritual. Em todas as tradições místicas do mundo, o silêncio foi reconhecido como a porta de entrada para dimensões mais profundas da experiência. Os místicos cristãos falavam do silêncio como a linguagem de Deus. Os budistas consideram isso o estado natural da mente iluminada. Os sufis o descrevem como o espaço onde a alma encontra o divino. Jung, que estudou essas tradições em profundidade, entendeu que o silêncio não é a ausência de comunicação, mas a comunicação em sua forma mais pura. Quando você aprende a ficar em silêncio consigo mesmo sem desconforto, sem necessidade de distração, sem urgência em preencher o vazio com palavras ou atividades, você acessa uma dimensão do seu ser que normalmente permanece escondida sob o barulho da vida cotidiana. Nessa dimensão silenciosa você encontra respostas que não poderia encontrar em nenhum livro, soluções que não poderia receber de nenhum conselheiro e uma paz que não poderia comprar com qualquer quantia de dinheiro. Porque lá, em silêncio consciente, você se reconecta com a parte de você que sempre soube quem você é, o que precisa e para onde está indo. Esta é talvez a lição mais profunda que Jung nos deixou sobre o silêncio, que não é algo que você pratica ocasionalmente, mas um estado de ser que você pode cultivar até que se torne sua maneira natural de habitar o mundo. Não se trata de se tornar uma pessoa quieta ou antissocial, mas de desenvolver a capacidade de ser completo em si mesmo, de não depender de ruídos externos para se sentir vivo, de não precisar de validação constante para saber que você existe. Quando você atinge esse nível de maturidade emocional, sua maneira de se relacionar com o mundo muda radicalmente. Você não fala mais para preencher silêncios constrangedores, mas para agregar valor real. Você não compartilha mais para receber atenção, mas para oferecer algo significativo. Você não diz mais para que seu processo seja compreendido, mas o vive tão profundamente que ele se torna visível sem a necessidade de palavras. E então você descobre uma coisa bonita, que as pessoas mais interessantes são as que menos precisam conversar para serem fascinantes, que as conversas mais profundas são aquelas que incluem silêncios confortáveis, que os relacionamentos mais autênticos são aqueles que não requerem explicações constantes, que o amor mais verdadeiro é aquele que é sentido sem a necessidade de se proclamar o tempo todo. O silêncio consciente também ensina você a ouvir de uma maneira totalmente nova. Quando você não está mais constantemente preparando o que vai dizer a seguir, você pode realmente ouvir o que a outra pessoa está comunicando, não apenas com palavras, mas com sua energia, sua linguagem corporal, o que ela não diz.
E essa nova maneira de ouvir transforma seus relacionamentos, porque as pessoas se sentem verdadeiramente vistas e compreendidas em sua presença. Jung sabia que o ser humano que domina a arte do silêncio consciente se torna um santuário vivo onde outros podem encontrar a paz que não encontram no barulho do mundo. Não porque você prega ou ensina, mas porque você encarna uma maneira diferente de estar vivo, uma maneira que lembra aos outros que é possível viver a partir do centro, das profundezas, da mais pura autenticidade. Há um aspecto do silêncio consciente que Jung achou particularmente revelador: sua capacidade de desmascarar a superficialidade dos relacionamentos. Quando você para de preencher cada pausa com palavras desnecessárias, quando não sente mais a compulsão de se explicar constantemente, algo interessante acontece em seu ambiente social. Algumas pessoas ficam desconfortáveis com sua nova maneira de ser e gradualmente se afastam, enquanto outras são magneticamente atraídas por você. Os primeiros são aqueles que dependiam de ruídos constantes para evitar se confrontar. Seu silêncio consciente os lembra de tudo o que eles têm evitado. Suas próprias contradições, seus medos não resolvidos, a superficialidade de suas próprias vidas. Não é que você os julgue ou rejeite, é simplesmente que sua presença silenciosa atua como um espelho que reflete o que eles não estão dispostos a ver. Estes últimos, por outro lado, são almas que têm fome de autenticidade sem saber. Sua capacidade de estar presente sem a necessidade de se apresentar, de ouvir, sem uma agenda oculta de estar sem ter que provar nada, oferece a eles algo que raramente encontram no mundo moderno. Um espaço seguro onde podem ser eles mesmos, sem máscaras, sem pretensão, sem medo de julgamento. Jung observou que esse processo de seleção natural nos relacionamentos é uma das maiores bênçãos do silêncio consciente. Ele automaticamente liberta você de conexões superficiais que drenam sua energia e o conecta com pessoas que valorizam profundidade, autenticidade e presença genuína. É como se o seu silêncio consciente enviasse um sinal invisível que só pode ser detectado por aqueles que estão prontos para relacionamentos mais profundos e significativos. Mas talvez o presente mais precioso do silêncio consciente seja como ele transforma seu relacionamento ao longo do tempo. Em uma época em que tudo é imediato, onde se espera que você reaja instantaneamente a cada estímulo, onde a velocidade é confundida com eficiência, o silêncio consciente lhe devolve o controle sobre seu próprio ritmo interno. Quando você não sente mais a pressão de responder imediatamente, de ter uma opinião sobre tudo, de participar de todas as conversas, você recupera a capacidade de escolher conscientemente onde investir sua energia mental e emocional. Isso não faz de você uma pessoa lenta ou indecisa. Pelo contrário, o torna mais eficaz, porque suas respostas vêm de um lugar de reflexão profunda, em vez de reatividade automática. Jung entendeu que a verdadeira criatividade nasce no silêncio consciente. Todos os grandes artistas, inventores, pensadores e visionários souberam que as ideias mais revolucionárias não surgem do barulho e da agitação, mas do espaço silencioso onde a mente pode vagar livremente, fazer conexões inesperadas e acessar aquela dimensão da consciência onde residem soluções inovadoras. Quando você cultiva o silêncio consciente, sua mente se torna como um lago calmo que reflete perfeitamente a realidade sem distorcê-la. Nessa clareza de espírito, você pode ver oportunidades que os outros não veem, entender padrões que os outros não entendem e tomar decisões que os outros não ousariam tomar, porque estão muito imersos no barulho de seus próprios pensamentos compulsivos. Se essas palavras ressoaram profundamente dentro de você, se você sentiu esse reconhecimento interior que surge quando você ouve uma verdade que sua alma já sabia,
mas sua mente havia esquecido. Então, este momento é uma oportunidade de transformação que você não deve deixar passar. Hoje convido-vos a tomar uma decisão silenciosa, mas poderosa. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: que parte da minha vida eu tenho contado demais? Que processo interno precisa de mais silêncio e menos palavras? A quais pessoas tenho dado meu poder sem perceber? Essas perguntas não precisam de respostas imediatas, mas precisam de sua atenção consciente nos próximos dias. Proponho um desafio que pode mudar sua vida. Nas próximas 2 semanas, pratique a arte do silêncio consciente. Não se trata de se tornar uma pessoa fechada, mas de desenvolver a sabedoria para discernir o que merece ser compartilhado e o que merece ser protegido. Observe sua energia mudar, seu mundo interior se fortalecer, sua confiança crescer em sua própria capacidade de navegar na vida sem a necessidade de explicações constantes. Se esta mensagem chegou até você no exato momento em que você precisava, compartilhe-a com alguém que também esteja pronto para essa transformação. Às vezes, uma única ideia pode despertar uma pessoa de anos de busca externa e direcioná-la para o tesouro que sempre teve dentro. Deixe-me saber nos comentários qual desses ensinamentos de Jung tocou sua alma mais profundamente. Quero lê-los, porque, embora esta mensagem fale do poder do silêncio, também valorizo profundamente o espaço sagrado onde as almas se reconhecem através de palavras conscientes. E se você acha que esse tipo de conteúdo está alinhado com sua busca por um crescimento autêntico, inscreva-se neste canal. Aqui não criamos conteúdo por criar, mas oferecemos ferramentas de transformação real, baseadas na sabedoria dos grandes mestres da psique humana. Lembre-se, seu silêncio não é vazio, é território sagrado. Fale com dignidade, cuide disso com sabedoria e deixe a versão mais autêntica e poderosa de quem você realmente é emergir de lá.